Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando, hoje mais um ranqueando de álbum e álbum da Luísa Sonza, Doce 22. Um álbum que marcou bastante o cenário pop brasileiro, né, em 2021. Foi bastante comentado, teve muitas polêmicas em volta desse álbum. E hoje, né, depois passados 5 anos, né, esse ano vai fazer 5 anos do álbum, vamos fazer um ranqueando dele. Acho que vai fazer em junho, aniversário, inclusive. Então, vamos fazer um ranqueando dele, das músicas, falar um pouquinho sobre a minha experiências com o álbum, se ele envelheceu bem e tudo mais. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Se tiver um barulho de ventilador, é porque está muito quente. Toda vez que eu venho gravar o vídeo, eu começo a suar que nem porco, então eu tenho que deixar o ventilador ligado, senão não vai dar certo. Mas espero que o barulho não incomode vocês, tá bom? É isso e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo pela primeira música que abre o álbum, que é Interesseira. Tá? Eu lembro como impactou essa música na época por causa da frase de abertura da música, que eu não posso falar aqui, senão o YouTube vai ficar chateado comigo. Mas marcou muito essa música na época. Mas com o tempo, tirando a questão lírica, que foi muito impactante, a música em si, eu acho ela a mais fraca desse lado A do álbum, não consigo falar. Vamos dizer assim, né? Do lado mais dançante do álbum, acho a mais fraca, a menos inspirada em produção, em melodias e tudo. Mas eu acho uma música boa. Acho que funciona muito como abertura de álbum, porque também ela remete um pouco a coisas que a Ludmilla é ótima, né? Eu acabei de gravar um vídeo da Ludmilla. Remete muito a coisas que a Luísa já tinha feito na carreira, mas eu boto ela aqui no ok. Gosto da música, gosto da mensagem dela, da letra dessa música, mas não é uma das minhas favoritas do álbum. Estou perdendo minha voz. Não é uma das minhas favoritas do álbum, mas ela fica aqui no ok. Gosto bastante. E a segunda música do álbum, que foi o primeiro single do álbum, que é VIP, que tem participação do Six Lack. Essa música também, na época, eu gostei muito, e até hoje ouvindo eu gosto bastante dessa música. Boto ela aqui no Muito Boa, gosto da coreografia, gosto da música, do refrão dessa música, acho muito viciante. VIP, até eu quero amor, mas não gang. Eu acho a música muito boa. E o final da música, bem Cristina Aguilera, que ela solta uns high notes, tudo, eu acho muito boa essa música. Mas o problema que eu tenho com essa música, e eu vou falar isso em várias músicas desse álbum, é que é um problema do pop brasileiro no geral. Opa, tem me ligando. Não vou atender. É um problema do pop brasileiro no geral, que é versos muito fracos, tipo um refrão muito bom, e versos, tipo, muito tanto faz, tanto fez. E essa música tem esse problema. Eu acho os versos bem ok, sabe? Eu acho até que perto de outras músicas desse álbum são versos até bons. Gosto muito do segundo verso, que ela faz referência à capa da Forbes e tudo. Não são versos que super me incomodam, mas eu acho eles bem inferiores ao refrão, que eu acho bem catchy. E a parceria com o Six Lack é meio, tipo, foda-se, né? Não, acho que não precisava. Acho que dá pra ter uma ponte legal nessa música, ao invés de ter a parceria dele. Ou chamar um rapper mais inspirado. Acho o rap dele nessa música bem fraco, bem esquecível. Mas eu gosto muito da música, eu gosto do clipe também. Então eu boto ela aqui no muito boa. Eu acho que foi uma boa escolha de single, sabe? Lembrava coisas que a Luísa já tinha feito na carreira, mas uma evolução, sabe? Eu gosto muito do final da música, que ela só dá uma de Cristina Aguilera. Eu acho muito foda. Agora vamos para a terceira música do álbum, que é Modo Turbo, em parceria com a Anitta e Pablo Vittar. Já tinha me esquecido. Essa música, eu fico bem em cima do muro com essa música, porque eu gosto dela, viciei bastante, mas eu acho que dentro da proposta do álbum ela destoa bastante. Acho ela bem fora do álbum. Eu entendo porque ela tá aqui, né? Porque pra dar em streaming no álbum e tudo, mas eu acho ela bem distoante no álbum. Acho que é a menos inspirada em questão de produção e tudo. Vocês veem que eu tô com o olho bem assim, né? Por causa do vento na cara. Mas eu acho a mais fraquinha, menos inspirada do álbum. Mas eu gosto da música, sei cantar inteira e tudo. Eu vou botar ela no ok. Acho que ela e Interesseira estão no mesmo.
mesmo grupinho, sabe? Gosto da música, mas eu acho que perto de tantas coisas diferentes e inspiradas nesse álbum, é uma música mais fraquinha, né? E agora vamos para a quarta música do álbum, que é Café da Manhã, com participação de Ludmilla. Eu também gosto bastante dessa música, gosto do clipe, mas essa música pra mim, pior do que VIP, eu acho que ela tem versos muito esquecíveis, sabe? Eu gosto muito do refrão, gosto do pré-refrão, gosto como essa música é bem completinha, tem um pré-refrão, refrão e um pós-refrão muito chiclete, muito grudento, mas o resto, os versos, tudo muito, eu acho fraco. Os versos da Ludmilla também, eu não gosto muito. E eu gosto do final, né, que elas ficam harmonizando juntas, eu acho isso muito legal. Mas eu gosto bastante dessa música. Não vou botar ela no muito bom, porque eu gosto bastante. Como eu falei, ela tem um refrão maravilhoso, muito catchy. Gosto dos duplos sentidos que tem essa música. Eu vou desligar o ventilador, senão meu olho vai secar de um jeito que não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu gosto bastante dessa música, acho que foi uma ótima escolha de single, né, pra carnaval e tudo, mas eu deixo ela aqui no muito boa, né? Teria tudo pra ser uma parada cardíaca, porque eu realmente acho esse refrão de ouro, mas os versos e a participação da Ludmilla, que eu não acho tão memorável, fazem com que eu bote essa música no muito boa. Por exemplo, o modo turbo, que eu não acho tão boa assim, eu acho que a parte da Pablo Vittar é bem marcante na música, né? Comparando e tal as músicas. Mas é isso. Fica aqui no muito boa, tá? E agora vamos para a quinta música do álbum, que é 2000, né? Faixa 2000, e é maravilhosa essa música. Eu vou botar aqui no Parada Cardíaca. Essa é maravilhosa, gente. É uma clara referência aos anos 2000, uma vibe Pussycat Dolls. É maravilhosa essa música, maravilhosa. É muito o que a Tate McRae tá trazendo hoje, de nostalgia e tal. Mas aqui no pop brasileiro, né? Uma letra com duplo sentido, maravilhosa. Eu acho essa música perfeita. Perfeita, pra mim, uma das melhores do álbum. Merecia mais atenção do público, da Ludmilla. E uma coisa, né, que eu não falei, mas esse álbum ela lançou cada música com um visual, né? Um lyric vídeo com visuais, né? Eu acho isso muito foda pra mim. Todos os artistas deviam fazer. Ah, não precisa lançar como single, lançar um clipe super elaborado. Mas, pô, lança um viazinho, é ótimo. Um visualzinho pra música, sabe? Sabe? O que custa, o que custa, né? Mas eu gosto muito dessa música. Pra mim é um ponto alto do álbum e eu realmente amo muito essa música. Fica aqui no Parada Cardíaca. E agora vamos para Anaconda, que também foi uma música que eu não falei, né? Mas na época do álbum teve três faixas bloqueadas, que foi Anaconda, Fugitivos e Café da Manhã, né? Com participação do Ludmilla e tal. E daí essa música foi lançada depois, né? E na época que eu ouvi essa música, eu fui muito impactada, sabe? Gostei muito do clipe, da música, da coreografia, tudo. Me impactou muito na época, mas com o tempo eu percebi que os versos dessa música são muito fracos, muito. Pra mim são os versos do, por não se falar. Essa música tem os versos mais fracos do álbum. Pronto, acho muito esquecíveis, muito qualquer coisa, mas o refrão é muito bom. Mesmo sendo simples, ele é muito bom, ele é muito catchy, a coreografia e tudo. A parte da Maria Angelique, muito boa também. Tudo, essa música é maravilhosa, sabe? E o break no final com funk. Nossa, é muito foda essa música. Mas tem esse defeito que pra mim os versos são muito fracos, muito ruins. Eu não gosto desses versos. Mas o refrão, pré-refrão e a participação da Maria Angelique e o break no final faz essa música ser muito maravilhosa e memorável. Então eu boto ela aqui no muito boa. E agora vamos para, esqueci o nome da música. Mulher do Ano, tá? Que tem o clipe. Não é clipe, né? É um visual que tem participação do Vitão, né? Essa música também eu acho muito boa. Boto ela aqui, gosto muito do refrão, tudo. Gosto muito dessa música, tá? É uma coisa mais mid-tempo, mais R&B, mas eu gosto muito, tá? Tem bem a cara da Carol Biazin e tudo. Gosto muito dessa música. Adoro, acho maravilhosa. É isso, boto ela aqui no muito boa. Às vezes a gente gosta das músicas porque gosta, gente. Não tem muita explicação do porquê a gente gosta de uma música, né? E esse barulho é da cadeira, não sou eu.
Às vezes não tem, sabe, tem músicas que é sentimento sem palavras, só sentimentos, né? Uma vez uma pessoa disse isso, eu amei. Eu acho que é uma boa descrição pra música. Sem palavras, só sentimentos. Eu amo essa música, pra mim, um dos destaques do álbum. Fica aqui. Temos a interlude, né, que eu botei aqui mais por botar, né, mas não tem muito o que falar. Pra mim é um We Don't Care. Tipo, dentro do álbum eu entendo essa interlude, gosto do texto que ela fala, mas realmente são pouquíssimas interludes que realmente me marcaram, que eu escuto avulsamente na minha vida, né? Pra mim, interlude é interlude, gente. Pra transicionar o álbum e tudo, né? Bom, depois do interlude, vamos para um lado mais intimista, né? Mais pessoal do álbum. E começamos com Melhor Sozinha, que eu acho essa música fenomenal pra mim. É a melhor música que a Luísa Sonza já lançou na carreira dela. Não sei explicar, mas toda a vibe da música, não sei, pra mim ela é apaixonante. E a letra dela também me identifica um pouco, né? Porque às vezes a gente prefere ficar sozinho ao invés de machucar as pessoas, sabe? A gente percebe quão complicado a gente é e a gente começa a se privar de se envolver com as pessoas pra gente não machucar as pessoas com nossos problemas, sabe? A letra dessa música é fenomenal, o clipe também é simples, mas muito bonito e tudo. E aquela gaita, não é gaita, mas tipo, tem uma vibe meio gaúcha nessa música, né? A Luísa Sonza é daqui do Rio Grande do Sul, então eu acho essa música muito foda. Muito foda. Eu acho que merecia mais também, né? Eu acho que ela foi muito ofuscada pela outra balada do álbum que tem, mas ela é muito boa, maravilhosa. Pra mim é perfeita. Pop perfection, como diríamos. E já tá me dando calor, gente. Vocês estão percebendo que eu tô com calor, tô começando a ficar irritada. Mas vamos lá. Agora vamos para Fugitivos, né? Que foi uma música, como eu falei, bloqueada, né? Que tem participação do João, tá? Essa música pra mim também cai no mesmo problema de Anaconda. Eu acho o refrão da música maravilhoso, uma vibe bem Sandy Júnior, anos 2000. O clipe também super divertido, mas os versos são muito esquecíveis. Os versos são bem fracos, esquecíveis, mas eu gosto muito desse refrão, então eu boto ela aqui no muito boa. Mas reclamo disso de o refrão ser bem fraco e não, o contrário, o refrão é muito bom, mas os versos são muito fracos, tá? Esse é um ponto meu. É repetitivo, mas vou ter que falar isso, né, gente? E agora vamos para Penhasco, a grande música do álbum, né, que todo mundo comentou. Não vou me aprofundar em polêmicas e tudo, porque quem viveu sabe, e se tu não sabe, parabéns pra ti, porque foi muito chato viver essa época, né? Porque só falar sobre isso. Mas Penhasco é maravilhosa, realmente merece todos os as flores que tem, porque realmente é uma música maravilhosa, perfeita, a baladona do piano, os vocais dela no final, a letra super pessoal né, é tudo. É um ponto final numa história muito bem feito. Um ótimo ponto final para uma história que não teve ponto final, né? Tava rendendo até hoje, mas essa música é maravilhosa. E é isso. Fica aqui no Parada Cardíaca, melhor música do álbum também. Esse é o top 3 do álbum pra mim, tá? Ficaria Melhor Sozinha, anos 2000 e Penhasco, tá? Penhasco pra mim tem um probleminha que eu não gosto muito dos versos. Também acho os versos não tão impactantes. O refrão é muito impactante, mas os versos eu acho meio. Gosto, mas não tanto assim. Mas com certeza é um ponto alto do álbum e da carreira. Então boto aqui no Parada Cardíaca. E agora vamos para a trinca final do álbum, que temos Caos e Flor, que pra mim é a mais fraquinha do álbum, mas não é uma música ruim, longe disso. Eu boto ela aqui no ok, tá? É que na questão de produção e tudo, eu acho a menos inspirada do álbum, mas ainda acho muito boa, muito gostosinha, então boto ela aqui no ok, tá bom? E eu ia mexer minha bolinha, mas deixa aqui minha bolinha, tá? Agora temos O Conto dos Dois Mundos. Pra mim também vai aqui no ok. Eu acho que tem uma letra interessante, tudo, mas sonoramente não é uma das músicas que eu mais escuto no repeat no álbum. Acho que pra fechar o álbum funciona muito bem, mas não é uma das mais memoráveis pra mim. Até Caos e Flor, que eu não sou tão fã, eu lembro mais do que O Conto dos Dois Mundos, então deixa ela aqui, tá? E a última música do álbum, que é uma parceria com o Lulu Santos, que é
Também não sei de nada. Tá tentando ler o título, tá? Também não sei de nada. E pra mim também vai no ok, gente. Uma música boa, muita qualidade, gosto da letra, mas não é super memorável pra mim no álbum. E é isso, gente. Esse foi o ranqueando bem rapidinho, né? Vocês viram, né? Botei. A única coisa que é mais esqueci. Pra mim não tem nenhuma música nesse álbum que é ruim. Ponto. Pra mim não tem nenhuma música que é ruim. Aqui no ok, eu botei Interesseira, modo turbo, Caos e Flor, o Ponto dos Dois Mundos e também não sei de nada. No muito boa, botei VIP, Café da Manhã, Anaconda, Mulher do Ano e Fugitivos. Não tem nada atrás da minha bolinha, né? Não sei como mexer nela. E o top 3 desse álbum pra mim é Melhor Sozinha, Anos 2000 e Penhasco. Top 3, maravilhosas, incríveis, perfeitas. E é isso, gente. Esse foi o Ranqueando, tá? Espero que tenham gostado. Se quiserem fazer o ranqueando de vocês desse álbum, tem o link aqui da tier list na descrição, então façam de vocês. Ou comentem aqui embaixo quais são as suas favoritas, quais que tu não gosta. Voltei. Quais que tu não gosta, qual que tu deletaria, talvez, né? Como eu falei, não tem nenhuma que eu deletaria desse álbum, gosto de todas, acho todas de muita qualidade, todas amarradinhas no conceito do álbum. É isso, gente, tá? Deixa o like, compartilha. Se você é novo, se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo.